É isso aí, meu povo. Começamos aqui com o nosso super de tudo um pouco especial aqui nessa quarta-feira. Muita gente está recolhendo as cinzas aí, porque muita coisa pegou fogo aí, não é verdade, gente? Mas nós sempre temos que pensar que não é para dar essa liberdade à carne, porque ela pode nos matar. Então, o tema de hoje é pensar que fugir é um ato de coragem. Muitas pessoas pensam que fugir é só aquela condição do medroso. Não, tem hora que o fugir vai representar para nós, essencialmente, liberdade. Olha o que aconteceu aqui em Gênesis 19, no verso 17, diz assim: havendo-os levado fora, disse um deles: livra, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Ou seja, qual o cenário desse texto aqui? Está nos falando aqui daquele momento onde Deus estaria estabelecendo a sua sentença sobre Sodoma. Ali a cidade que estava num nível de perversão, de um nível de perversão sexual gigante, absurdo. E, para vocês terem uma ideia, se vocês olharem o capítulo aqui direitinho, vocês vão ver que os próprios anjos, estes que aqui estavam dando a Ló essa orientação, foge para salvar a tua vida, esses anjos tiveram que ser acolhidos porque os homens naquela cidade, tão depravados, eles queriam ali violar os anjos, queriam manter relações com os anjos. Meu Deus! Mas será que isso está tão distante do que a gente está vendo nos nossos dias? Talvez você tenha se esbaldado no carnaval, mas muito mais do que pensar que hoje é uma quarta de cinzas, que hoje seja uma quarta de vida para você, quando você foge de todo esse contexto que lhe é, com certeza, prejudicial. Esse acúmulo desse pecado é exatamente isso que atrai a ira de Deus, que faz com que esse cálice da ira de Deus se transborde. E nós vimos tantas coisas aí acontecendo nesse carnaval, tantas notícias de estupros, tanta notícia de violações, tantas notícias de violências. Então, aqui nós temos algumas orientações que a gente pode pensar. Quando diz aqui, foge, escapa-te pela tua vida, quer dizer que Deus, Ele sempre vai fazer a sua parte. Mas nós também devemos fazer a nossa parte. Ou seja, existem ações para que nós sejamos santificados que elas só dependem da gente. Essas ações precisam acontecer de forma que eu fujo do pecado, eu fujo daquilo que me faz mal, eu fujo daquilo que me afasta de Deus. E aqui era exatamente essa sentença que Deus estava trazendo para Ló, e ele, aqui nós vamos ver que ele precisava de escapar para um lugar seguro. Mas o texto seguinte vai nos ensinar que ele ainda falou, tá, tudo bem, eu acho que está legal fugir, é bom, mas será que lá para onde eu tenho que ir, eu vou ter todo o suprimento que eu preciso? Lá onde eu vou, será que eu vou ter essa proteção? Quando Deus nos dá uma ordem, essa precisa ser cumprida imediatamente para o nosso próprio benefício. Tenho ensinado aos meus filhos exatamente isso desde pequeno. Obediência é a primeira vez. Não existe aquela obediência na segunda, terceira. Não. Eu falo que a obediência é na primeira vez. Por quê? Eu ilustro da seguinte forma. Se eles estão atravessando a rua e eu digo, para, eles têm que parar na hora. Porque se eles ouvirem e obedecerem na primeira vez e pararem, eles podem ter o livramento de um atropelamento, talvez. Agora, se eles continuam o quê? Como é que é? Esse ato de andar, continuar, de não obedecer, o que vai decorrer disso? Eles serão atropelados. Não é isso? Então, Deus aqui coloca uma ordem, dá uma direção. E essa direção, ela precisa ser muito bem estabelecida. Outra coisa, aqui o mesmo texto diz, não olhes para trás. Não olhar para trás continua dizendo sobre esse flerte, o flertar com o pecado, com o nosso passado. Quantas pessoas determinam o seu futuro porque estão olhando para o passado,
olham a dor, lembram muito mais efetivamente da dor que sofreram, muito mais efetivamente ali daquelas palavras que receberam, do que propriamente daquelas que nos darão vida eterna. Para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna, ou seja, de vida e eterna, que não acaba? Ou seja, precisamos olhar para frente. O apóstolo Paulo nos ensinou isso claramente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quantas pessoas vivem apoiadas, suportadas ali nos seus traumas? Quantos crentes vivem apoiados nos testemunhos lá de trás? Quantos homens vivem apoiados nas coisas que fizeram lá atrás, mas esquecem das coisas que vêm pela frente? Aqui está dizendo também, não pares em toda essa campina. A nossa vida, a vida do cristão genuíno, ela não aceita acomodação. Ela não aceita essa estagnação. É sempre uma ideia de continuidade. É um gerúndio que nas nossas vidas, ele precisa se estabelecer. É andando, é crendo, é conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. E essa é a ideia que um homem de Deus, para ter todos os livramentos e contar com as benesses do Senhor, ele precisa buscar para a sua vida, buscar para a sua história. Agora, aqui está dizendo também, escapa lá para o monte, para que não pereças. Quando fala desse monte, está dizendo de um lugar seguro, de um lugar de encontro com Deus. Aqui, Zoar era uma cidade que Ló queria ir. Você vai ler nesse texto, é uma cidade que significa pequenez. Quando Deus te der uma ordem, não pense pequeno, não pense em Zoar, pense onde Ele quer que te encontrar, no lugar do monte de encontro com Deus. Muitas vezes nós pensamos que qualquer saída para a nossa vida resolve. Nós pensamos que talvez hoje, uma quarta-feira de cinzas, resolva 4 dias ali que nós nos esbaldamos. Você imagina quantas pessoas foram iniciadas às drogas? Você imagina quantas pessoas foram iniciadas aí à prostituição? Outras foram iniciadas aí a práticas, por exemplo, do adultério? Vinha com um casamento bonito. E aí, agora, por causa disso, será que uma quarta de cinzas vai resolver? Será que uma penitência vai resolver? A reforma protestante, ela se baseou nisso. O justo viverá pela fé. Porque se fosse para fazer as obras por nós mesmos, seria muito fácil. Mas nós precisamos aqui de correr para salvar a nossa vida. O sentido da vida cristã de sermos separados, se dá aqui, quando nós vamos para esse lugar da presença de Jesus. Então, pense nesse texto e lembre que fugir é sim, um ato de coragem. Fechado? Vamos orar então juntos? Pai de amor e Pai querido, eu quero nessa hora, nesse tempo, nessa manhã, nesse dia especial, orar por aqueles que às vezes estão tomados por uma ressaca moral, mas aqueles que o Senhor lhes conferiu a chance, o direito, o privilégio, o gozo da misericórdia que se renova nessa manhã. Deus, a Tua palavra nos ensina que o Senhor nos perdoa do pecado, da iniquidade e da transgressão. Mas ainda que não inocenta o culpado. Então, Deus, que o Senhor venha com misericórdia, com perdão e que hoje vejamos, ó Deus, essas ações que podemos tomar para fugir, ó Deus, da destruição que o mundo pode nos causar, a nós e a nossa família. Por isso, Deus, eu abençoo cada um dos telespectadores, abençoo mais uma vez as famílias, abençoo o homem, a mulher, a criança, o idoso, a idosa. Deus, abençoa todos aqueles que nos assistem e que hoje seja um dia, Deus, de grande conhecimento. Hoje seja um dia de conhecimento do Senhor, para a honra, louvor e glória do Teu próprio nome. Eu abençoo o nosso país, abençoo o nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu pessoal? Carol Malta,
Amém, Carol Malta, oficial. Amém, Serginho. Amém, amém. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por essa liberdade, né, gente? Que a gente tem de poder ouvir a palavra do Senhor. E eu quero que você participe aqui comigo. Eu estou aqui com o WhatsApp nas mãos. 319-8402-9756. 319-8402-9756. Manda sua pergunta, coloca aqui seu nome, participa aqui, coloca seu nome, nome da sua cidade. Queremos mandar um beijo, um abraço. Alguém escreveu oi, oi, mas também não falou mais nada. Coloca aqui pra gente poder, né, honrar a sua vida que tá aí conosco. Tem muita gente aí que ainda tá descansando, que você venha ter uma quarta-feira de descanso. Tem gente que já vai trabalhar aí depois, né, depois de meio-dia. A gente já começou antes. Bora lá. Gente, em dias quentes é comum aí muitas pessoas sofrerem com a famosa diarreia, né? Por que isso acontece, né? E como que a gente pode evitar, né? Sobre isso que a gente vai bater um papo agora com a médica clínica geral e geriatra, doutora Maraíra. É difícil, é difícil. Maraíra França. Bom dia! Bom dia, querida. Tudo bem? É Maraíra, né? É Maraíra, é difícil mesmo. Adorei esse obrigada. nome. E você não tá com... Você tá com cara muito jovem. Você não tá com... Você tá com cara de bebê, doutora. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Muito prazer por estar aqui hoje com vocês nessa manhã deliciosa. É verdade. Que clima gostoso esse aqui. Bom, não é? Muito bom. Aí, pode vir várias vezes, obrigada, doutora. Obrigada. Vamos falar sobre essa questão. Por que esse período mais quente é mais propenso à diarreia, doutora? As diarreias, elas são de qualquer período. Sim. Mas é mais evidente que 40, 80, até 80% da população podem evoluir diarreia no verão, que é o nosso caso aqui hoje. Sim. O calor, o manejo inadequado da alimentação, a propensão às bactérias, a propensão aos fungos, aos vírus principalmente, são maiores no calor e que justificam esse aumento na época do verão. Como se eles proliferassem mais? Exatamente, como se eles proliferassem mais e seus efeitos deletérios são piores, porque você sua mais, sente mais calor. Tem a época do carnaval que passou, festas, praia, férias. E isso faz com que aumente o número de diarreia e seus deletérios que vão sendo associados. E, por exemplo, doutora, essa questão é igual, você falou, esse período aí de festas, o estar muito próximo, isso pode, esse vírus... É um vírus, né? É um vírus. Ele pode ser passado por meio, tipo assim, ambientes fechados, sim, todo mundo junto, ou até ambiente aberto, mas... Proliferado, com muita gente. Isso facilita? Facilita. Por exemplo, a gente, dentro do metrô, do avião, dentro do ônibus, sempre quando for manipular qualquer espaço que todo mundo pode colocar a mão, é orientado lavar as mãos, não colocar que te exponha, como, por exemplo, boca, nariz, mucosas, porque o contato, ele é quase que 100% quando cai na corrente sanguínea, quando entra na mucosa do indivíduo. Então, a higienização das mãos, começa por aí, higienização das mãos, o cuidado, que a mão é para isso mesmo, para te proteger dos vírus, das bactérias, te proteger do mal-estar, do risco. Mas tentar sempre lavar, higienizar com álcool em gel, água e sabonete, é muito importante. Doutora, esse tipo de vírus, por exemplo, uma diarreia, ela tem um tempo, normalmente, ela dura durante 4 dias, 5, 7 dias? Existem sinais de alarme que a gente precisa sempre investigar e se o paciente viu que já está com esses sinais, que são mais de 6 diarreias no dia. Mas vamos tentar primeiro, Carol, conceituar o que é diarreia. Sim. É aumento da quantidade das evacuações e a sua consistência também muda. Então, 6 vezes já é um sinal de alarme, presença de sangramento, vômitos, porque te impedem de reidratar, o que está perdendo entrar novamente, febre e sangramento. Mas o que mais chama atenção são os vômitos, pelo risco iminente de desidratação e um desfecho desfavorável. Essa questão aí, tem até gente perguntando, você pode tirar a sua dúvida aqui, na questão do vômito, da diarreia, ter essa questão da desidratação. Sim. Na população extrema, as crianças e os idosos são o nosso ponto-alvo. A diarreia, ela é autolimitada. Normalmente, essa diarreia de verão, ela dura por volta de 2, 3, 4 dias. Mas se você está conseguindo ingerir alimentos, e principalmente líquidos, soluções isotônicas, água de coco, ok.
Mas se caso os vômitos não estão te deixando nutrir, hidratar, é importante procurar o médico. Essa duração de autolimitada de 3 dias é normal, é que o corpo está expulsando mesmo o agente que causou isso. A infecção pode ser alimentar, pode ser viral. Pode ser limpando? Limpando, exatamente. Aí é orientado o quê? Sempre ingerir alimentação leve e líquidos abundantes para poder manter um equilíbrio dentro do corpo. Se isso não está sendo feito, se você não está conseguindo alimentar, se você aí de casa não estiver conseguindo aceitar esses líquidos e alimentação via oral, é melhor procurar o médico. Agora, doutora, vamos só explicar o que seriam esses líquidos. Refrigerante não está dentro disso não, gente. De jeito nenhum. Porque depois, né? Fala que a gente contou. Entendeu errado. Não. Liberou líquido. E existe uma crença na população que a cola, o refrigerante secundário, a cola, faz bem para o intestino. Isso é o maior mito do mundo. Pelo contrário, tem cafeína, tem açúcar, tem gases que fazem corante, que fazem proliferar mais bactérias no intestino. Então, qual é o líquido que realmente deve ser indicado? Água de coco abundante, soluções isotônicas que a gente compra em qualquer supermercado. Sim. Caso não tenha, porque pode não ser possível pelo preço, fazer o soro caseiro. 1 litro de água, 3 gramas aproximadamente de uma colherzinha, que corresponde a uma colherzinha de café de sal e 1 colher de açúcar, 1 colher de sopa de açúcar, já seguram para fazer um soro caseiro e o paciente hidratar aí durante esses 2, 3 dias de diarreia. Tem que tomar cuidado, por exemplo, questão de sucos. Suco de laranja vai dar problema, gente. Tem algumas coisas que não combinam. Com certeza. A gente nem pede só suco. Todas as verduras, todas as frutas tendem a ter uma ação de fibra no organismo. A gente evita laranja, mamão, o bagaço das frutas em geral, e a gente estimula. Exatamente. E a gente estimula a alimentação com maçã, com banana, e ainda orientamos, se possível, fazer até cozida, porque se tiver alguma bactériazinha nessa manipulação e que pode te agravar, ela vai, pelo contrário, a cozido vai ser 100% garantido que você está se alimentando bem. Doutora, nós vamos para o nosso espaço verde ali, mas eu queria perguntar, por exemplo, esse caso de diarreia para quem é diabético. Isso pode ser um pouquinho pior? São grupos de risco que a gente tem que dar uma vigiada nisso? Sim, a presença de comorbidades, seja diabetes, seja uma doença já intestinal, a pressão, que nesse calor normalmente as pressões caem, e aí com a perda de líquido que você está só perdendo, cai um pouco mais, e isso sim tem que prestar atenção. O paciente ficou aí 24 horas, não teve melhora, não está conseguindo nutrir, é importante procurar um médico em pronto-socorro, sim. Entendi. Vamos dar um pulinho ali? Por favor, venha comigo. Vamos andar aqui na nossa casa. Obrigada. Nossa casa de tudo pouco à frente. Tem uma pergunta que chegou aqui da Irene. Pode ir, por favor? Da Irene Mendes, aqui de Belo Horizonte. Bom dia a todos. Bom dia, Irene. Deus te abençoe, minha linda. Diz o seguinte, sempre tomo café com leite e tenho diarreia. Por que isso acontece? Bom dia, Irene. Obrigada pela participação. O leite, por conter açúcar, ser fermentado, ele deve ser evitado no tempo da diarreia, Irene. Então, caso você esteja passando por diarreia, a gente evita nesse período o uso do leite, que ele pode ser um agravante, mas se isso for crônico, se isso estiver acontecendo mais do que 14 dias, te oriento a procurar um médico para excluir qualquer intolerância à lactose. É verdade. Vamos, o que ele trouxe aqui, doutora? Nós trouxemos medidas para prevenção e para cuidados para o pessoal de casa. Ok. Uma bolsa para qualquer lugar que você for, seja para o carnaval passou, mas uma festa de pós-carnaval que a gente sabe que ainda tem, né, Carol? Sim. Seja para um clube, para uma viagem para a praia, enfim. A bolsinha é importante para você levar várias utilidades que vão ser só positivas para o seu dia a dia. Sim. O álcool para higienizar as mãos, higienizar os talheres que forem te oferecidos, as latas de refrigerante. Isso é importante porque como tem esse aumento de consumo,
é muito usado e os donos dos estabelecimentos não se preocupam tanto com essa higiene, porque a saída é gigantesca, não dá nem tempo. Então, você tem que preocupar com a sua saúde, lavar as mãos quando você for antes de alimentar, higienizar os talheres, o refrigerante ou o suco, a água. Quem usa lenço umedecido ou aquele banho de gato, resolve? Resolve. As mães sempre levam um banho Podem levar o banho de gato, o lenço umedecido, porque ele também, alguns contêm álcool que são bactericidas, antibactericidas. Entendi. Então, é importante, não é frescura não, gente, não para evitar. É isso mesmo. Algumas coisas aí que tem coisas que são evitáveis, né, doutora? Exatamente. A questão da manipulação de frutas, sempre fazer a higienização ideal. Mesmo você assim, cheguei da praia, tá dentro da minha bolsa, já lavei em casa, mas lava de novo, passa uma aguinha antes da alimentação, porque vai direto pro seu organismo. O uso de sabonete, muito importante para a higienização de tudo que você for alimentar. Só uma pergunta aqui. E aqui também evitar deixar os expostos. Exatamente. Fora da geladeira. Está muito quente. O calor prolifera bactérias. Ela já tem um meio de contaminação, que é a própria capa, a própria casca da fruta. Então, é importante guardar em geladeira, porque elas resfriam para resfriar, para poder matar, entre aspas, matar mesmo, erradicar a bactéria possível que tiver na fruta. Entendi. Então, nesse período de calor, a gente está falando aqui sobre as pessoas terem diarreia. Você ligou a televisão aí agora. Então, a gente está dando aqui, a doutora está dando aqui dicas de você evitar aí algumas coisas, né? Um mal-estar aí nesse período. Exatamente. E a caixinha médica? Gente, é importante... A diarreia normal, a diarreia do verão, ela tem uma vida aí de 3 dias. Passou disso, você não está se alimentando, a pele já afunda e ela não volta, os olhos estão secos, a boca está seca. É importante procurar um atendimento médico de pronto-socorro, de urgência, para você não ter piora da função renal, não desidratar, não se desnutrir. Porque os fatores podem ser bem agravantes. Uma pergunta, doutora, a pessoa se sentindo mal, evitar se automedicar. Fala um pouquinho sobre isso, porque... Muita gente está passando pelo desconforto da diarreia e tomam remédio para prender o intestino. São vários que a gente conhece. Isso é muito ruim, porque se você está tendo a diarreia, é que seu corpo está liberando toxinas. Sim. Então, essa diarreia autolimitada de 3, 4 dias, ela é esperada, ela é para o seu bem, é para limpar e não deve ser automedicada. Você pode tratar com sintomáticos. Por exemplo, tá com a cólica, toma um remédio que você já tem o costume da cólica, é uma coisa leve, tá um desconforto, tá nauseada, o gosto da comida está ruim, pode tomar um antiemético que você já tem costume, que existem vários... venda liberada. Mas, se não melhorou, usou sintomáticos, ainda está tendo piora, se passaram de 3 dias, aparecimento de febre, sangue, é melhor procurar o atendimento médico. Tem uma mensagem aqui para a doutora, presta atenção. Obrigada por trazer essa médica tão linda e muito competente. Legal! Mande um beijo para ela, do Carlos e Rogéria. Obrigada aí por nos orientar. Você conhece? Conheço. Gracinha, que bonitinho. Um beijo para eles. Que legal. Obrigada. Legal. Doutora, a procedência do alimento, isso é muito importante? Por exemplo, chega também esse período de... Muita gente vai para a praia, né? Período muito quente, aí de repente ele vai lá e passa um vendedor ambulante, às vezes ele estava o dia inteiro ali com aquilo exposto. Exato. Isso é perigo. Fala, perigosíssimo. São riscos, por exemplo, você comer frutos do mar exposto, fruto do mar já é um perigo. E aí, exposto, pode ser um perigo dobrado. Sabe aquela história, Carol, da avó, da mãe falar, não come comida de praia, não come alimentos que você não sabe de onde vem? É completamente certo. Sim. Eles têm razão quando preocupa com isso, porque você não sabe quanto que foi manipulado, quando que foi tirado do refrigerador, se esteve no refrigerador. A higienização de quem os preparou, se as unhas estão cortadas, as mãos estão lavadas, o ambiente é propício. Então,
essa bolsinha faz parte do dever de casa aqui de dentro. Leve os seus alimentos, que não forem perecíveis, que forem alimentos secos, não usar maioneses, não usar... Maionese é perigosíssimo. Alimentos líquidos, isso tem uma propensão maior de ter a questão da intoxicação intestinal. Eu fiquei pensando aqui, doutora, normalmente... Tem a faixa etária ali de bebezinhos. Sim. Mão na boca, aquela fase. A mãe só... É Deus que cuida. Oh, meu Deus do céu. Eu, quando é muito pequenininha, assim, eu falo assim, eu não gosto nem muito de pegar na mão, porque ele sempre leva a boca. Esse cuidado, eu acho que a gente podia falar aqui, porque tem muita mamãe aí de plantão que assiste e tem coisa que não é frescura, tem coisa que é bom senso, né? Com certeza. Também sem senso, o bom não tá tendo, né? Não tá tendo. Tem cada coisa que eu fico assim, eu fico preocupada. Com certeza. A questão do bom senso, do cuidado para levar a mão na boca, inclusive do adulto. A gente mesmo coça o olho, passa a mão na boca. E isso é importantíssimo. O bebê e o recém-nascido, a criancinha menor com o idoso, são as populações de alto risco, Carol. Essas populações, que é o que mais nos assiste aqui, né? É a população que mais precisamos orientar, porque o risco do corpo se perder, do corpo perder suas funções é muito mais rápido. Então, os anticorpos da criança são menores, a resposta imune da criança é menor. Então, qualquer bactéria que ela leve até a boca, até o olho, isso já vai poder proliferar e virar uma doença na criancinha. Então, o bebê, o recém-nascido, a criança menor, teve esse quadro de diarreia, teve essa instabilidade intestinal, é importante levar o pediatra o quanto antes. E eu mesmo também falo, como geriatra, dos idosos. É o mesmo mecanismo, só que ainda agravante por provavelmente conter doenças, comorbidades prévias. Então, o paciente que é diabético, pode ser hipertenso, isso mais comum no aumento da idade, diarreia pode ser crucial, com piora da função renal, piora da função hepática, e o paciente fica numa internação prolongada por isso. Então, o cuidado com o bebê e com o idoso deve ser redobrado. Olha, eu quero agradecer. Eu que agradeço. Obrigada. Seja muito prazer. Obrigada. Maraíra. Obrigada, Falei gente. certo agora? Falou certo, parabéns. Ai, meu Deus do céu, Obrigada. Que bom. Você é muito bem-vinda. Obrigada. Uma honra pra gente começar aí essa semana. Começar não. Obrigada. Tem galera que tá começando aí, né? A gente começou desde segunda, né? Trabalhando, né? Começamos trabalhando. É verdade. E eu quero aqui registrar várias participações. O pessoal tá aqui participando mesmo, uma gracinha, dizendo: meu nome é Vanessa, estou assistindo pela internet, sou de Campos, do Rio de Janeiro. Manda aí um abraço para minha família. Um abraço para a família da Vanessa, meu marido Tiago, os filhos Vitor Hugo e Isabela. Deus abençoe, que bom ter vocês aqui conosco. A Irene Mendes, bom dia a todos, sempre tomo café. Bom, não, ela foi a pergunta que ela fez, ela falou assim: eu quero agradecer, porque sempre, no momento também que eu tomo café, eu estou aqui assistindo o De Tudo Um Pouco. Glória a Deus. Bom dia, aqui a Sara, de Curitiba, descobriu o programa. Que bom que você descobriu, menina, e já estou amando muito. Você vai amar mais ainda. Isso aqui é só um pouquinho de muito que a gente preparou para você, Sara. E outro também, muito bom o programa, Rede Super, uma bênção, gostei da meditação, aí ó, Serginho, sobre fugir aí, ato de coragem, baseada aí em Gênesis, sobre Sodoma e Gomorra. 32 deve ser aquela região ali, São João del Rei, Juiz de Fora, por aí, né? Não colocou? Sua jurisdição ali, caramba. Pessoal, amo esse programa. Claudenir Barcelos, ali do Eldorado. Já tem mensagem aqui pro pessoal, vai cantar, vai ter música, já tem mensagem. Bom dia, gostaria de parabenizar a Natália pelo ministério, que Deus continue abençoando e capacitando cada dia mais. É o Igor de Nova Lima. De volta com o nosso De Tudo Pouco, que tem de tudo muito pra você, muito conteúdo, muita informação e muita gente boa participando. Com toda certeza, participando aqui do programa e participando daí do nosso programa. Porque o nosso programa, ele só tem a razão de ser se você do outro lado aí participar conosco. Por isso que nós fazemos esse programa interativo, gostoso. Tem mensagem aí, Carol Malta? Já está bom dia, sou Ítala do interior de Alagoas. Olha Rede Super tem sido portal de bênção e cura espiritual em minha vida. Glória a Deus. Grata a Deus pela vida de vocês, programas e cultos abençoados. Amém, Ítala. Ore por nós, viu? Precisamos.
Irene Mendes, aqui, bom dia a todos. E dizendo aqui, teu amor nunca falha. O programa tá 10. A música que acabou de cantar. Coisa linda. O Elton. Me chamo Elton Lima, um abraço a todos aí do programa. Estou assistindo pela internet, ansioso para ouvir a Natália. Daqui a pouquinho vai estar cantando mais pra gente aí, hein? Ela só começou, só começou. Boa. Graça e paz, olha aqui. Carnaval acabou com muitos e a alegria deles foram juntos. Mas nós sabemos que a nossa alegria é permanente em Cristo Jesus. Tarcísio e Evani Maia, do bairro Castelo. Ô, meu bairro aí, gente. É lá da sua Lagoinha jurisdição. Castelo, vai lá, quero te conhecer pessoalmente. Ligada aí na sua... É verdade, né, Serginho? Com toda certeza. Tem gente... Na verdade, agora que vai começar os problemas. Tem gente que começou já no meio do carnaval. Agora chegam os Enzos e as Valentinas, né? Ai, não, lá na região morreu um rapaz. Pois é, ué. Eita. Carol Malta, vai. Sou Genésio, pai da Natália. Sou Genésio, pai da Natália. Um abraço pra vocês, pra filha dele e pra banda também. A audiência aí da Natália aqui. Não, aqui, mandando, olha a cara né? de novo. Não, depois vai ter Tá que... sensacional. Eles colocaram faixa no bar. Gostaria de mandar um alô pra Natália e pra Ana, que Deus continue abençoando. É o Flávio, programa lindo, glória a Deus. Outra aqui, de Contagem, o Ederson. Bom dia, Serginho, a vocês no estúdio, um abraço. Eu faço aniversário dia 8 de março, ore por mim. Ore porque estou passando aí por um momento muito difícil na vida com esposa. Senhor, então seja abençoado, meu irmão, invista no seu casamento, seja sempre mão de ajuda aí e vai ser bênção e o seu aniversário sendo comemorado aí com a sua esposa em nome de Jesus. Amém. Não é isso? Manda mais, pode mandar. Manda pra gente, porque enquanto isso nós vamos tá iniciar acelerado. agora um assunto, Carol Malta, que é seríssimo, porque um levantamento mostrou que quase 80% das jovens foram vítimas de assédio no Brasil. E aí, mais de 50%, Serginho, das mulheres, a idade, olha, 14 a 21 anos, aí convivem com o medo diário desse tipo de abuso. Medo já não é bom. E ainda diário desse abuso, Imagina a pressão. Né? Então, gente, sobre esta boa prosa é que convidamos e recebemos aqui no nosso estúdio aqui do De Tudo Um Pouco, a Carla Silene, que é advogada e diretora do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e também a psicóloga Érica Damasceno. Bom dia, bom dia, queridas. Que bom ter vocês aqui conosco. Bem-vindas. Muito obrigada. E ó, você já passou por situação assim, tá? Aproveita que elas estão aqui, que a gente sempre traz os melhores especialistas na área, não é verdade? Vamos definir, Carlinha, o que é assédio? Ah, fantástico, Carol, porque hoje em dia a gente usa a nomenclatura assédio se referindo muito ao chamado assédio sexual. Certo. Mas, na verdade, nós temos tudo que importuna, tudo que humilha pode ser considerado assédio. E a nossa legislação começou a distinguir entre o chamado assédio sexual, que ainda não é criminalizado com esse nome, mas agora com o nome importunação sexual, do assédio moral. E agora nós temos, inclusive, o chamado assédio virtual, que é aquele praticado nas redes sociais. Então, hoje, dada a gama de possibilidades das formas de se assediar alguém, a nossa legislação também precisou passar por essa reforma e hoje em dia a gente fala em assédio, querendo dizer de um todo, mas, de fato, a conotação maior tem sido a do assédio sexual. Então, assédio sexual e assédio moral. Assédio moral e agora através da internet que se fala no assédio virtual. Virtual também. Agora, para a nossa Érica, diante dessas definições e quando a gente estabelece ali, por causa desta pesquisa, 80% das jovens já sofreram assédio. E dentre as quais, nessa faixa etária de 14 a 21 anos, convivem com esse medo diário. Qual é o desfavor disso, Érica, sobre o contexto das emoções, da formação e da projeção de vida dessas mulheres? Então, esse número significativo, né, de mulheres, dentre elas jovens, que passam por essa situação, isso pode trazer vários danos emocionais com relação a essas mulheres. Um sentimento, né, uma baixa autoestima, né, de falar assim, olha, eu
estou aqui e aí o que eu posso fazer diante disso? A estima dela fica muito rebaixada, né? Dessa questão de não sou capaz, não consigo, inclusive, me haver com essas situações, não consigo ter forças para lutar com relação a essa questão. E a luta é uma das questões, é um dos fatores muito importantes. Sim. E a mulher com a baixa, né, com a estima rebaixada, ela acredita que muitas vezes a culpa é dela, tem essa culpabilização que a sociedade muitas vezes nos coloca, né? Coloca a mulher nesse sentido, você é a culpada, apesar de você ser vítima. Você provocou, você provocou, né? Com que roupa que você estava usando. E a questão emocional é nesse sentido, né? De ter essa estima rebaixada e a partir daí ela começar a acreditar que ela não pode, que ela não é capaz, inclusive que ela não é capaz de denunciar. Né? Então, as questões emocionais, nesse sentido, repercutem muito. Aí tem, né, várias questões que podem desenvolver para uma depressão, uma ansiedade, um receio de poder... Pode virar algo patológico. Pode virar patológico. Um receio, inclusive, de falar assim, nossa, eu não quero sair de casa mais, porque é algo tão perverso, né? Tão difícil para a mulher enfrentar, que pode, inclusive, chegar nessa situação. Eu vou até perguntar para você, Carlinhos, mas eu queria que colocasse na tela aí, tem uns dados aí que a gente falou que é bom, que aí a gente já vai incluindo aqui no papo. Que a gente comentou, né, quase 80% dos jovens foram vítimas aí, né, de assédio no Brasil, das jovens, né? Nos últimos 6 meses, 78% das brasileiras de 14 a 21 anos foram vítimas aí de assédio nas ruas e outros espaços públicos, olha... E o Brasil, ele é líder do ranking de lugares onde as mulheres sentem medo diário de serem assediadas. Eita! E os principais praticantes de assédio são pessoas da família e amigos. Nem... É complexo, não é verdade? Fala também dessa questão de culpar. Às vezes culpar a mulher. Pois é. O que a gente observa? A nossa sociedade está passando por uma transformação nesse código de convivência, da sexualidade e do nosso ser diante do mundo. Então, a mulher, que até pouco tempo atrás, ela era aquele ser que se colocava numa postura de não mostrar os seus interesses, de não assumir as suas emoções e sempre, às escondidas, ela aceitava toda forma de abordagem, independente se ela era uma abordagem graciosa, se ela era uma abordagem, muitas vezes, ofensiva. Isso começa a mudar e a mulher começa a dizer o que ela quer, o que lhe interessa, a ter a postura de dizer assim, olha, isso me agrada e aquilo não agrada. O curioso é que quando ela começa a trazer essa postura e se autoafirmar e dizer o que ela interessa, ela entra em confronto. E ao invés de melhorar uma postura no sentido, olha, se isso não agrada uma mulher, então eu vou mudar o meu comportamento, o que a gente tem visto é que isso tem se tornado mais violento, mais incisivo. Então, antes, se era um gracejo, uma palavra indelicada, agora chega até o contato físico, um puxão no braço, um beijo roubado, puxão de cabelo e outras coisas mais. Então, essa mudança, ela tem sido significativa e é importante que os homens, de um modo geral, revejam as suas atitudes, porque isso, ao invés de aproximar, isso afasta, a ponto do direito ter que vir com a sua força e dizer, olha, aquele que agir desse modo estará sujeito, inclusive, a uma penalidade, a uma condenação criminal, o que é muito grave. E, ao mesmo tempo, a gente esbarra nessa história da mulher, ela se assustar e começar a entrar nessa onda. Mas pensando bem, se eu vou em tal lugar, então eu vou me esconder, né? No sentido de, às vezes, uma moça bonita, uma moça vistosa, ela começa a procurar a ocultar essa beleza porque ela tem medo do que vai sofrer. Ela não tem a liberdade, às vezes, de colocar uma determinada roupa, calçar um determinado sapato, usar uma deteterminada maquiagem, muitas vezes, porque acha que aquilo vai ser um convite. E quando, na verdade, a beleza está aí para ser apreciada, como diz, é um dom divino. A gente não tem que culpar ninguém por isso, não é verdade? Por ser o que a gente é, né? A gente vê a natureza, as flores, as árvores, tudo tem a sua beleza. E por que a gente vai ocultar isso? Imagina se a gente colocasse uma capa ao redor de todas as flores, de todas as árvores. A mesma coisa, por que as mulheres, então, têm que se ocultar atrás disso com medo do assédio? E o curioso, né? A gente fala desse percentual na faixa de 14 a 21 anos. Esse dado me chama a atenção.
Eu acredito que isso esteja aparecendo mais nessa faixa etária, porque estas jovens já formaram uma consciência diferente, onde elas verbalizam a ocorrência disso. Não significa que não aconteça em outras faixas etárias, mas muitas mulheres de outras faixas etárias acham que falar sobre isso é uma exposição e elas se ocultam. Está dentro da baixa estima, como a Érica falou. O medo de ser julgada. Mas será também que talvez essas nessa faixa etária elas se distinguem das demais, até mesmo pela questão dessa afirmação, mas as outras ainda, talvez um pouco mais velhas, ainda entenderem que até o processo do galanteio, do gracejo, faz parte também até dessa boa relação e até para elas dentro da autoestima delas? Com certeza, é assim que eu vejo, me desculpa, Érica, mas eu vejo que passa muito por isso. Uma brincadeira grosseira, mas até pouco tempo atrás nós fomos criadas numa ideia de que se você não ganhasse um galanteio na rua, então você não estava bem. Por exemplo, uma atriz aí conhecidíssima, né, só para ilustrar aqui o que a Carla falou, Adriane Galisteu, ela falava, quando ela estava assim, meio baixa autoestima, assim, o que ela passava? Ela dava um rolê lá perto da casa dela, lá, passava perto das obras, para os trabalhadores lá, ô, gostosa, ô, não. Isso aí mexia. É uma questão geracional, né? Como você traz. O que acontece? As jovens de hoje, né, elas já trazem essa perspectiva de falar assim, olha, eu não me sinto bem diante dessas situações às quais as pessoas me fazem passar. E aí, antigamente, né, na época, vamos dizer, nas gerações da minha mãe, da minha avó, era muito nesse sentido, de falar assim, olha, as pessoas até sofriam esse tipo de situação, mas elas falam assim, olha, é algo que eu tenho que passar, e elas aguentavam muitas vezes caladas nesse sentido, né? Então, aí eu acho que hoje em dia as pessoas estão tendo mais liberdade, elas né, estão dizendo mais, né? Tem aqui uma pergunta. Bom dia, Graça e Paz. Aqui é Missilene do Maranhão. Deus abençoe, querida. Tiraram uma foto da minha filha, sem ela ver, e colocaram no Instagram, né? À procura dela. Isso é assédio? Aí eu preciso compreender melhor a procura dela, em que sentido? Se foi de um alarme falso de uma criança que estaria perdida, e aí a gente teria uma notícia falsa de possivelmente até um crime, ou se isso foi feito no intuito de humilhar ou de perseguir essa criança para atingir talvez um pai ou uma mãe. Então, só com esse dado, Missilene, infelizmente eu não consigo dizer aqui efetivamente o que caracterizaria, mas entendo que ela deve procurar uma autoridade policial levando mais informações para que isso se esclareça. E quando a gente para pensar, igual nós estamos aí saindo do carnaval e a gente sabe que Belo Horizonte ainda nós vamos ter bloquinhos aí de rua até o dia 10 de março aí ainda, não é? A gente vê e nitidamente se explora essa questão da sensualidade e é uma mistura explosiva dessa sensualidade com ainda as drogas lícitas e ilícitas. A gente sabe que isso é complicado. Como tratar e se há uma perspectiva de mudança nesse tipo de comportamento, conciliando esses dois fatores de risco aí? Bom, quando a gente fala da potencialização da questão do uso das drogas ilícitas e especialmente das drogas lícitas, porque tem uma facilidade de acesso e um custo muito baixo, o que propiciou um grande número de pessoas aderindo a esse comportamento, a gente sabe que esse é um dos crimes que é possível acontecer, a chamada importunação sexual, ou mesmo crimes mais graves, como já ouvimos dizer, de ocorrência de estupros e até homicídios. Então, de fato, o uso, em especial da bebida, ele tem potencializado uma dificuldade nas nossas relações, ele tem trazido aí uma agressão maior de forma geral. Agora, em relação a uma mudança, aos poucos vem crescendo uma campanha onde se procura conscientizar, né, o chamado não é não, e aos poucos isso vem ganhando espaço.
Mas é verdade que essa conscientização, ela passa pela pessoa estar ciente da responsabilidade. Se ela está indo para a rua, ela tem ali uma conduta exigida pela lei para uma convivência social. E se ela altera a sua consciência com o uso de alguma substância, provavelmente não vai resultar em algo muito saudável, em algo sadio em termos de convivência, podendo implicar na necessidade de uma aplicação de uma punição. A legislação, ela acompanhou, chegou, tem ali, então hoje se a mulher, ou mesmo um homem, ou quem quer que seja vítima disso, ele pode acionar. Mas o bom será o dia que a gente tiver a liberdade de sair sem se preocupar com isso. Tem até uma observação aqui, e você pode mandar, porque você entrevista com a gente. O Ederson, de Contagem, falou, vocês são bênção. Doutora, perguntando aqui, você não acha que às vezes a forma das mulheres se comportarem de modo abusivo, também de modo abusivo também? Despidas, shorts às vezes muito à mostra, a maneira delas olharem, isso também são fatores que contribuem para o assédio? É claro que o homem tem essa ficção de olhar, mexer, falar palavras aí de baixo calão, mas tem muitas mulheres que deixam a desejar e é certo que a mulher pode se arrumar, mas ela tem que saber o lugar. Bom, Érica, me corrija se eu estiver errada. O que eu vejo é que são extremos. Quando a gente tem uma mudança nessa conjuntura, quando a mulher assume o seu papel, a gente vai ter a mulher, muitas vezes, querendo escancarar uma liberdade e o homem querendo questionar esse comportamento e talvez se sentindo mais à vontade para uma abordagem mais grosseira. Só que a gente tem que pensar o seguinte, a maldade muitas vezes está nos olhos de quem vê. Uhum. Na medida em que os homens entenderem que o fato dela colocar uma roupa mais decotada, mais curta, ou se produzir de uma forma mais sensual, como a gente falou aqui, que isso é uma carta de liberdade para ele agir como ele quiser, ele vai entrar em conflito com a lei, porque a lei não permite a ele fazer isto. Então, é importante, sim, Ederson. Acredito que, com o tempo, as próprias mulheres vão atingir um equilíbrio. A gente está nos extremos. Mas, um fato importante é isso. A maldade é muito dos olhos de quem vê. Érica? A questão da roupa, né, é algo que é algo que sempre se diz, né? Sim. Mas eu falo muito com relação a isso. A maldade está nos olhos de quem vê, concordo muito. Eu sempre digo, assim, olha, a mulher, ela pode andar nua na rua. Agora, não cabe, né, ao homem, pelo fato da mulher estar nua na rua, dele perpetrar uma violência contra ela, né? Então, qual a intensidade que esse homem, né, qual que é a intensidade que ele vai, qual o propósito dele está indo para cima da mulher nesse sentido, independente da roupa. E vice-versa, né, Érica? Porque o homem, por exemplo, tem um hábito de andar sem camisa. E não significa que todas as mulheres partem para cima do homem porque ele está sem camisa, que ela pode cultural, né? É cultural. É cultural. É porque eu fico pensando também, assim, eu concordo em certa parte, porque quando a gente vê um lugar onde tem um cachorro, por exemplo, você não vai pôr sua mão lá. Uhum. Então, nós temos uma cultura que é assim. Então, tem coisa que a gente tem que se adaptar também. Não estou falando que está certo. Uhum. Mas eu acho que a sua roupa pode ser uma roupa linda, bonita, sem você se expor. Porque se a gente tem, se é um problema real, se é um problema cultural, se acontece, né, esse machismo e ainda existe, porque isso vem enraizado, né, um processo para mudanças não são tão rápidas assim. Eu acho também que tem que ter um cuidado das mulheres. Aí eu pergunto, esse cuidado, será que às vezes também a gente tem, não estou justificando não, estou falando assim, tem lá cachorro bravo, você não vai pôr a mão, você é inteligente. Carol, tem uma coisa que eu venho comentando, embora eu não tenha uma conclusão, por hora é só uma observação e acredito que a gente possa explorar isso com mais calma, aprofundando um pouco. Mas fica aqui só a título de interrogação. Como professora, eu observo muitas vezes, lecionando para jovens, que as meninas, de um modo geral, se vestem atualmente com roupas mais ousadas no espaço da sala de aula. Só que sabe o que é o interessante? Então, muitas vezes eu me vi como professora, às vezes vestindo mais formal pela minha profissão, pelo espaço que eu estou ali, sofrendo
não é sofrer uma palavra pesada, mas atraindo mais olhares do que as próprias meninas, porque entre elas aquilo já é comum. Então os rapazes já têm aquilo como tão comum que não desperta atenção. E a figura, muitas vezes, daquele que está à frente e que está vestindo de uma forma diferente, acaba sendo mais atraente do que aquilo que ele está mergulhado. Agora, até falou, quando fala aqui, gente, fala que a família e amigos são os que mais assediam. Então, dentro de casa. Isso acontece muito dentro de casa, né? As mulheres estão sendo assediadas por parentes, por amigos, e aí ela não se sente segura. Eu me pergunto, onde que a mulher se sente segura? Se dentro de casa, lugar de refúgio, né? Sim, dentro de casa ela está sofrendo esse assédio, né? Vários tipos de assédio. E aí, quando ela vai para o espaço público, né? Ela corre o risco de ser assediada em metrô, em ônibus, né? Na rua. Aí, quando você fala um pouco dessa questão do Não é Não, que foi lançado no Carnaval, e pensando até no dia 8 de março, né? Que é um dia de muita luta com relação à mulher, pensando o quanto que essa campanha é importante. Eu estava vendo também, inclusive, as mulheres lançaram essa campanha, mas tem muitos homens comprando, aderindo a essa campanha e falando do quanto que é importante. Aí, quando você traz que é uma questão cultural, eu acho que começa daí essa desconstrução. Sim. Né? A partir desse homem falando, olha, eu respeito até onde a mulher está dizendo não é não. Né? E aí ele vai desconstruindo junto com ele, vai repensando sobre isso internamente e vai passando para as pessoas, para os amigos, né? E por aí vai. Do mesmo modo que a mulher também vai desconstruindo isso e se colocando nesse lugar. Aonde é que eu quero, aonde que eu posso, até onde que eu posso ir, até onde que eu aceito. Né? Sim. Tem... Carol, só um instantinho. Só sobre o comentário que eu fiz no início lá, falando sobre aí agora vem os Enzos e as Valentinas, exatamente não foi nenhum contexto pejorativo, né, dentro dessa brincadeira, porque agora, dada essa libertinagem que aconteceu aí, quantas gravidezes aí indesejadas aconteceram. E como os últimos nomes mais escolhidos aí para menino Enzo e menina Valentina, por isso dessa brincadeira e nada desrespeitoso, ao contrário, é preocupante e por isso que nós sempre levantamos essa condição aqui do sexo seguro e que Deus o criou para o casamento. Não é assim como está sendo acontecendo. E tem uma participação aqui lá do Rio Grande do Norte, é o Gesiel. Eu sou ex-conselheiro tutelar. Devemos observar aí que a primeira educação é a familiar. Né? Quando temos aí uma boa base familiar, isso causa um impacto muito bom na formação do adolescente. A população é uma arma muito forte contra o abuso, sempre denunciando a verdade. Quando a gente está diante de uma família que tem esse princípio, que tem esse cuidado, porque vai exatamente do encontro do que a gente comentava há pouco. Sim. Infelizmente, o espaço familiar ainda tem sido um lugar de assédio. Só a pergunta que a gente começou, que era lá do Maranhão, da menina, ela tem 18 anos, eles fizeram o quê? Eles tiraram uma foto dela e colocaram assim, procura-se, como se ela estivesse perdida. Aí é por isso que a mãe estava perguntando se isso é considerado um assédio. Ela não estava sumida. Não estava sumida. Aí provavelmente a gente está diante de uma brincadeira infeliz, que pode resultar até num alarde ou numa movimentação do aparato policial absolutamente desnecessária. Um trote, né? Sim, mas a minha pergunta, a informação que me falta é preciso investigar para a gente saber se quando a pessoa fez isso, fez com a intenção de humilhar esta moça ou se fez com a intenção de expor ou, de outro lado, se foi uma mera, aspas, brincadeira infeliz. É difícil comprovar, né? Difícil, por isso a intenção? Esse é o chamado dolo, né? Qual é a vontade que move o agente e daí a nossa polícia investigativa tem que estar sendo aprimorada cada vez mais para trazer essa resposta. É verdade, é verdade. Eu ficaria aqui a manhã toda, porque tem muita participação, gente, e com pessoas com muito conhecimento, isso é muito bom. Queremos agradecer vocês, querida. Carlinha, volte sempre, viu? É uma alegria, sempre bom estar aqui. Érica, volte sempre também. Obrigado, Deus abençoe grandemente. Obrigada. Falar meninas assim, tá tudo certo. Não, é muito... Isso é muito bom. Não nos constrange. Isso é motivação correta. Você está falando a verdade. As 3 meninas aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. E eu peço a licença para ir ali no outro espaço falar de um assunto muito bacana aqui. Vai lá. Para todos nós aí, principalmente o pessoal que já está
ficando assim um pouquinho mais velho e tudo. Nós vamos agora, gente, falar sobre os pequenos alongamentos. E você sabia que alguns alongamentos rápidos podem ajudar a deixar o seu dia a dia aí mais leve, evitando aquelas dores no seu corpo, aquelas que incomodam tanto? Então, sobre isso que nós vamos conversar agora com a fisioterapeuta Cirleia Sainz. Olha só, Cirleia, muito bom dia. Bom e você dia. trouxe a... Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda, porque a Rafaela que vai estar aqui exemplificando para a gente estes tipos de alongamentos. Cirleia, bom dia, sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Esses alongamentos que você vai nos falar e falar da importância deles, pode ser feito por qualquer um ou de que forma deve ser feito? Bom, o alongamento ele pode ser feito por qualquer pessoa, desde que tenha uma orientação correta. Porque se um alongamento mal feito pode ocasionar algumas lesões. Olha, então ficar atento aí, pessoal. E quando a gente fala assim, essas dores do dia a dia, é aquela dor que você abaixa assim, você vai pegar, aí a coluna, então, é por aí, é visando esse tipo de ocorrência? Com certeza. O alongamento ele traz vários benefícios, né? Melhora a circulação sanguínea, você consegue melhorar a sua amplitude de movimento, tem movimentos mais livres e a elasticidade também. Isso para o decorrer da vida aí também traz benefícios até mesmo sobre a questão da postura, tudo isso também conta, né? Com certeza, com certeza. Às vezes você está com um pouquinho de diferença de altura, você alonga, dá uma diferença um pouco maior. E aí consegue, essa diferença de altura seria o que especificamente? Da altura, assim, para esse alongamento, para usar esse alongamento que você falou? Às vezes é um pouquinho mais baixo, você faz um alongamento e fica um pouco mais alto. Mais ou menos assim. Um ganho de altura, entre aspas. Muito bacana. Então, nós vamos falar agora, então, sobre esse tipo de alongamento, dessas opções desses alongamentos aqui com a Cirleia Sainz. Gostei desse sobrenome, muito bacana. E quem vai nos mostrar é a Rafaela. Então, pode falar aí, Rafaela, pode se posicionar para que a... Bom, para quem trabalha, igual vocês trabalham muito, mexendo muito a região do pescoço, a região da cintura escapular, alguns alongamentos você vai puxar a cabeça, como fosse encostar a orelha no ombro. Pode vir um pouquinho para cá, aí deixar ela... Isso. Vai encostar a cabeça no ombro. Você vai alongar essa região do pescoço, que é uma região que costuma ficar muito tensa durante as atividades do dia a dia. Mantém 30 segundos, faz a mesma coisa do outro lado. Isso em repetições, quantas vezes deve ser feito? Uma vez de 30 segundos. Para cada lado? Para cada lado. Já ajuda. Então, o pessoal está lá no escritório, está lá no trabalho, pode parar lá um pouquinho, ficou em pé, 30 segundos. 30 segundos do outro lado. 30 segundos. A mesma coisa você vai fazer puxando o pescoço para frente. Mantém 30 segundos também. Sempre a postura ereta ali da coluna, bem postado, né? Tentar manter sempre, é muito importante, tentar manter sempre a contração do abdômen para poder dar uma estabilizada na coluna. Com o abdômen contraído, você consegue proteger a coluna. A mesma coisa você pode também 30 segundos para frente. Puxando a mão para frente, lembrar de pegar sempre esse o polegar. Esse especificamente é para aquelas pessoas que ficam ali muito, por exemplo, estão ali diante do computador. Aqueles exercícios repetitivos, né? Sim. Aí dá essa alongada, sensacional. Mantém sempre 30 segundos. Aí fez, você repete do outro lado. Legal aqui a Cirleia dando olhada assim para ver aqui se está tudo certinho. Por isso que a importância de sempre estar acompanhado aí ou acompanhada por um profissional de alto nível. Faz a mesma coisa puxando para frente, que tem que alongar tanto a região de cima do braço como a região inferior também. Então aí a mãozinha vira para frente, vira para cima e para baixo ali. Isso. Fez 30 segundos, repete a mesma coisa do outro lado. Aí esses alongamentos aqui demonstrados, ali mostrou muito para essa região da cervical aqui, né, dos ombros e até dos braços. Mas dada
ali a postura, está sentado o dia inteiro, a coluna começa a gritar. Qual seria um bom para a coluna? Você pode cruzar a perna direita na frente da esquerda e levar o seu corpo para frente. Ah, com o pezinho na frente, Isso. né? Do lado assim não. Isso, que aí você vai alongar a região posterior da perna. Isso. E ajuda também para dar para soltar ali a coluna nessa hora, né? Com ali certeza. bem solto e vai. Quantos segundos? 30 segundos também. Faz a mesma coisa do outro lado. Inverteu o pezinho. Isso, dona Rafaela, aí tá certo. Muito bom. E qual outro tipo de alongamento que pode ser feito pelos nossos telespectadores a fim de trazer esse conforto no dia a dia e evitar essas dores? Cirlei? Você vai segurar a mão nessa posição e levar os braços para cima como se fosse espreguiçar. Eu já ouvi falar que esse tipo de alongamento, por exemplo, quando você já acorda, é bom você já Sim, alongar. fazer Esses alongamentos antes de levantar também, é muito bom. Por exemplo, então, deixa eu colocar aqui só para apoiar. Rafaela, vamos aproveitar já que você está aqui. Imagina, pode deitar aí no nosso chãozinho. Aí você fingiu aí que você estava dormindo agora em casa, estava lá. Aí a Rafaela acordou, aí o alarme despertou. Aí ela vai fazer, então... Vai espreguiçar. Aí como que ela pode fazer? Levanta aí os tá lá na braços, cama ainda, e tudo aí a senhora está assistindo, aí o programa, tá lá, o maridão vai conversando, vai espreguiçando na cama mesmo, é possível. É possível. Já que ela está deitada aqui, um outro alongamento que é muito bom, muito importante aí para a coluna, você vai dobrar um joelho e vai abraçar o joelho lá no peito. Aí, aí traz o joelho para o peito, assim. Aí você vai estar alongando. 30 segundos 30 também? Segundos, é. Do aí outro lado? A mesma coisa. Pode trocar. Aí pode trocar. Puxou. Aí, tá vendo? Acordou já com saúde. Enquanto isso, já vai dando bom dia pro maridão ali, pra esposa. Vai dando bom dia aí pra turma. Já vai pensando assim, o que já vai fazer. A roupa que vai escolher para ir para trabalhar. Dobra as duas pernas. Agora as duas. Cruza essa em cima dessa, fazendo 4. E vai puxar por debaixo da outra perna. Por debaixo dessa daqui, ó. Aí vai alongar a região do glúteo. Ó, se eu fizer um negócio desse, gente, pode chamar o SAMU lá na mesma hora. É. Mantém 30 segundos, 30 repete a mesma coisa do outro lado. Aí, levantou, vamos dizer, deixa eu ajudar a Rafaela. Nunca levantar dessa forma. Eu fiz de propósito, só para ver se a Cirleia estava atenta aqui. Então, Rafa, vamos voltar, Rafa. Vai ter que virar de lado, né? Assim. Isso, deita aí, de lado. Nós estamos falando que estamos em uma cama, né? Aí vai dar da forma correta. Aí teria que as pernas descerem primeiro e depois com o braço até com uma alavanca levantar. Fazendo ali com o braço. Porque quando você levanta de uma vez, a tendência é você ficar tonto, porque você está numa posição, né, mais baixa durante muito tempo e levantar de uma vez, a tendência é ou a sua pressão cai de uma vez, você fica tonto, ou pode subir de uma vez. Então, é sempre levantar assim, espera um pouquinho, depois fica em pé. Então, mas está assim numa superfície plana. E para levantar, então? Da mesma forma. Deita, vira de lado. De lado. E faz a alavanca com o braço. Aí, muito bom. Aí agora eu pode... Tá vendo? Eu ia ser gentil, é desse jeito. Agora, então, aí depois pode fazer, esse que nós aprendemos, que ela fez em pé. Sim. Isso tudo com a finalidade de, durante o dia, a musculatura está bem... Está mais relaxada, mais alongada. E é uma forma também de já dar um aquecimento ali no músculo também, né? Na musculatura, assim, também, ainda que só por essa tensão, assim, né? Sim, sim. E, agora, quando a gente fala de todos esses exercícios, como pensamos aqui pela manhã, mas eles podem ser repetidos ao dia ou só uma vez por dia? Não, já é o suficiente? Sim. Sentiu que está meio um pouco tenso a musculatura. Parou na hora do almoço, depois no final do dia. Alongamento. De volta com o nosso De Tudo Um Pouco, que tem de tudo muito pra você. Informação, conteúdo. Ó, gente, tá bombando aqui, o pessoal tá participando e a gente fica feliz quando você participa aqui conosco. E hoje, gente, música boa com Natália Alves. Muito bom dia! Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Que bom tê-los aqui. Natália, apresenta todo mundo, por favor.
Bom dia a todos. Estou muito feliz por estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês e quem está assistindo. Aqui comigo o Isaac, é o baixista da banda. O Vitor é o guitarrista. E a Ana, que de vez em quando acompanha a gente. E ela está no carrom aí. Que bênção! Ó, gente, teve muita gente mandando WhatsApp para vocês, viu? Que bom, Tem gente. Assim, ó, já fiz o alongamento e agora tô esperando ouvir Natália Alves. É a Janaína do bairro Paraíso. Oh, muito obrigada, Jana. Um beijo para você. Conta pra gente, há quanto tempo tem o grupo? Tem projeto para vir? Como que chama? É o seu nome mesmo nesse projeto? Como que tem sido, Natália? Sim, a gente carrega o nosso nome mesmo, Natália Alves, e faz um ano que a gente está junto, né, levando a palavra de Deus às igrejas, tendo um ministério itinerante. A gente tem sim projetos para frente, sonhos. A gente atualmente está gravando uma música que a gente vai mostrar aqui hoje. Adoro! Como que chama a música? Descobrir quem tu és. Por quê? Inclusive, faz menção ao versículo que foi dito aqui anteriormente, de Oséias 6,6, né? Conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. E por quê? Essa canção, como é que foi? O senhor trouxe a melodia junto com a letra? Como é que foi essa experiência sua? Foi a melodia junto com a letra e Deus colocou ao meu coração que para eu realmente entender quem Ele é, entender o que é o Evangelho, eu precisava conhecê-lo primeiro. Não apenas de ouvir falar, não apenas de conhecer um Jesus histórico que é mencionado na Bíblia, mas conhecê-lo como Pai, conhecê-lo como amigo. E esse é o meu desejo a cada dia, descobrir quem Jesus é, quem Deus é em nossas vidas. Amém. Tem mais participação aqui. Tiago Mendes, de Belo Horizonte. Um beijo para Natália e Isaac, meu mano e toda a banda. Gente, gracinha. É legal, né, quando a gente vê essa interação, né, as pessoas assistindo, as pessoas participando. Deus abençoe. Tem outra aqui, eu achei que era... Peço uma música, sou a Ana Gabriela. Tem aqui, né? Daqui a pouco eles estão até pedindo música. Que bom! Daqui a pouco até pedindo música, gente. Vamos estender o programa. Qual é a música? Natália Alves, muito bom. Que bênção, que bênção. E você definiria o estilo musical como, Natália? Eu definiria como chip, pop. A gente tem... Bem eclético. Você vem de uma família de músicos? Como é que foi essa descoberta aí, né, você cantando? Sim, na verdade eu fazia parte de vários ministérios na igreja, eu era bem ativa, então eu me descobri na igreja. Tem algumas pessoas na minha família que são músicos, sim. Meus tios, o meu primo, ele é guitarrista, meu primo também. Dá certo esse negócio de família junto? Dá super certo. A gente está muito feliz de estar junto. Que bênção, que bênção. O pessoal acompanhar vocês, por onde que eles podem acompanhar, Natália? Pelo Instagram, é @NataliaAlvesOficial. Por favor, vai lá correndo, já segue. E pelo Facebook também, Natália Alves Oficial. Tem aqui também, ó, uma participação. Bom dia, pastor Viviane Merielle, da Igreja Evangélica Betânia, do bairro Maria Helena. Estamos aqui ligados para escutar a Natália Alves. O programa é top, vocês são uma bênção. Amém, querida. Deus abençoe. Vocês também são bênção. Aqui, a Gisele está assistindo aqui, Gi. Um beijo. Tô com saudade de você, viu? Você está muito sumida lá no nosso culto. Porque aqui a gente sabe até quem vai no culto e quem não vai. Sabia? A gente chama atenção no ar mesmo. Aqui, o pessoal tem perguntado, comentando aqui a respeito de como que surgiu essa questão de formar o grupo. Uma coisa é você cantava e, de repente, profissionalizar. Uma coisa é você participar de alguns ministérios. Outra é vir e montar uma banda e, enfim, né, esse processo que tem um ano. Como que foi esse processo? Na verdade, eu sempre cantei na minha igreja local
e depois surgiram alguns convites para ministrar fora. E eu me descobri como ministério itinerante. Então, sempre que surgia algum convite, eu chamava alguns instrumentistas, amigos meus, eles se dispunham em estar comigo, até que chegou um momento em que eu vi um convite de uma pessoa para ministrar em uma igreja, e aí o baixista, que não é o atual, né, trocou desse um ano para cá, ele falou, vamos montar uma banda? Eu falei, sim. Olha, vamos orar então, né? Se é a vontade de Deus. E assim nós firmamos, estamos um ano aí. Experiências, muitas experiências? Muitas experiências diversas, assim, tanto na questão espiritual. Sim. A gente vai às igrejas, a gente se depara com outras doutrinas, culturas diferentes, pessoas diferentes, a forma de adorar diferente. Então, a gente, a cada vez que vai em alguma igreja, consegue aprender algo com o Evangelho e com Jesus. Acaba também atingindo até os jovens? Sim, graças a Deus. Os adultos e os jovens? Jovens, adultos. Nós ministramos também em qualquer igreja, já fomos em igreja que era predominantemente de pessoas mais velhas, idosos. Sim. Mas o nosso foco é levar a mensagem para os jovens. Né? Aqui, ó, tem até o Tiago lá da Lagoinha Pedra Azul. Estou esperando ela no nosso acampamento. Espera aí a gente, Tiago. E nós estamos na expectativa. Dia 9, agora é sábado. Estamos muito felizes. Que bênção, que bênção. Ó, sou Flávio de Dom Pedro, Maranhão. Quero mandar aí um beijo para a Natália. Mande um alô para a Igreja Cristã Evangélica. Igreja Cristã Evangélica, um beijo para vocês. Muito obrigada por nos acompanhar aqui. Que beijo. Deus abençoe você. Glória até o Maranhão. Eita, é isso aí. Aqui, meu filho, vai alcançando muitos estados, muitos países, né? E o pessoal vai curtindo. Deus abençoe. Vamos pedir para você cantar? Vai ser qual? Descobrir quem tu és. Bora lá. Aleluia, Jesus. Eu vim te encontrar, manifesta a tua glória. Eu vim te abraçar, vem e toque em mim agora. Me leva mais perto da tua presença. Quero descobrir quem tu és. Vem inundar com a luz da tua santidade. Abra os meus olhos, quero te ver. Eu vim te encontrar, manifesta a tua glória. Eu vim te abraçar, vem e toque em mim agora. Me leva mais perto da tua presença. Quero descobrir quem tu és, Deus. Vem inundar com a luz da tua santidade. Abra os meus olhos, quero te ver. Me leva mais perto da tua presença. Quero descobrir quem tu és. Vem inundar com a luz da tua santidade. Abra os meus olhos,
Prosseguirei em te buscar, não cansarei até te encontrar. Ao te ver eu percebi quão grande é o teu amor por mim. Prosseguirei em te buscar, não cansarei até te encontrar. Ao te ver eu percebi quão grande é o teu amor. Prosseguirei em te buscar, não cansarei até te encontrar. Ao te ver eu percebi quão grande é o teu amor. Prosseguirei, não cansarei, pois ao te ver eu percebi quão grande é o teu Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.